A origem das emoções negativas. Esse é o nosso tema de hoje, 4 de março de 2026, quarta-feira. Se você tem o nosso devocional, abra ele então na página 96 e vamos lá para a nossa reflexão de hoje. Emoções negativas não são ruins, apenas indicam que algo está desalinhado entre o que você quer e o que você acredita merecer. Quando sentimentos como frustração, raiva ou tristeza surgem, eles não são sinais de falha ou de fraqueza, mas mensagens de alerta da sua energia interna. Elas mostram onde há resistência, crenças limitantes ou expectativas que não estão em harmonia com os seus desejos ou seus valores. Reconhecer essas emoções é o primeiro passo para alinhar pensamento, sentimento e ação. Ao acolhê-las, ao acolhê-las e entender sua origem, você transforma a energia estagnada em aprendizado e cria espaço para equilíbrio, clareza e expansão emocional. O autodomínio emocional nasce da capacidade de observar, aceitar e redirecionar a energia das emoções, transformando cada sinal interno em oportunidades de crescimento. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, nessa nossa reflexão de hoje, que as energias, a origem das energias negativas, das emoções negativas, não necessariamente uma emoção negativa que eu esteja sentindo, não necessariamente ela representa algo ruim para a minha vida. Claro que nós não estamos falando aqui de emoções negativas como tristeza por um luto, por exemplo, não. Nós estamos falando da nossa vida diária, da nossa rotina. Quando nós estamos sentindo uma emoção ruim, uma emoção de tristeza, um medo, ou uma frustração, é importante que a gente traga consciência para esta emoção, porque muitas vezes, quando nós estamos, o nosso corpo está experienciando essas emoções, significa que existe uma incoerência na minha vida. Porque lembra que eu falei, acho que eu falei isso lá no dia 1º de março, que o nosso cérebro, ele sempre prioriza uma coerência interna. O cérebro, ele prefere sempre a previsibilidade, a estabilidade, porque tudo isso é sinônimo de segurança. Então, quando o nosso cérebro percebe que existe uma incoerência dentro de nós, e essa coerência, representa uma diferença entre o que eu quero, entre um sonho que eu tenho pessoal, entre um desejo de conquistar alguma coisa, uma meta, um objetivo, e isso é diferente da narrativa que eu tenho interna, da minha crença de valor pessoal, da minha crença de capacidade de conseguir aquilo, de conquistar aquilo. Então aquilo também é dependente dos meus valores, né, dos valores internos, das crenças limitantes que eu tenho já enraizada dentro de mim. Então muitas emoções negativas que surgem dentro de nós, elas não são sinais de coisas ruins, elas não significam necessariamente que nós estamos desejando algo ruim, ou não significa necessariamente que nós estamos indo para o caminho errado. Muitas vezes, essas emoções negativas, elas significam que existe uma incoerência entre essas duas coisas, entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu acredito que eu sou capaz de conquistar. Porque aquilo que eu acredito que eu sou capaz de conquistar, depende muito das crenças limitantes que eu tenho sobre mim. Aquelas crenças que eu aprendi lá na infância, que eu ouvi falar sobre mim, e eu adotei aquilo como uma verdade absoluta, depende da minha autoestima, depende do meu conceito de valor pessoal, depende do quão eu acredito nas minhas capacidades. E lembra que eu falei? O cérebro, ele sempre prioriza uma coerência. Se o cérebro percebe que eu tenho um desejo, e esse desejo, ele é muito diferente da crença que eu tenho dentro de mim, da crença que eu tenho sobre as minhas capacidades, por exemplo, o cérebro claramente ele percebe essa diferença, essa incoerência, e automaticamente ele vai despertar ali todo um circuito de alarme, de defesa, e consequentemente eu vou sentir todas essas emoções, frustração, medo, tristeza, mas isso não quer dizer que o que eu desejo é errado, isso não quer dizer que o que eu desejo não é para mim, não é o meu caminho, não faz parte do meu propósito, não. Isso quer dizer que esta emoção de medo, de frustração e de tristeza, ela tem uma mensagem.
ela está querendo me dizer algo. Então, tudo isso parte do meu autoconhecimento, de eu conseguir compreender o que essa emoção ruim está querendo me dizer sobre mim, sobre a minha narrativa interna, sobre aquela história que eu conto para mim mesmo todos os dias e que eu reafirmo todos os dias para mim mesmo. Então, olhe para as emoções ruins que você sente hoje e entenda o que essas emoções ruins estão querendo te dizer sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios objetivos, sobre as suas metas, sobre os seus sonhos. Reflita sobre isso, traga para sua consciência o que essas emoções ruins que você sente hoje está querendo te dizer sobre a sua própria vida. Bom, como prática de hoje é: identifique um momento recente de raiva, tristeza ou medo e reflita: o que eu estava tentando proteger de mim, em mim? Ou seja, toda emoção, como nós já havíamos dito, ela é uma mensageira. Quando o meu cérebro percebe que eu estou prestes a conquistar algo e este algo ele vai me acarretar questões emocionais que eu posso não ter condições de lidar naquele momento, o cérebro interpreta isso como um perigo. Então, analise essas últimas emoções que você andou sentindo: raiva, medo, frustração. O que essa emoção ela pode estar tentando proteger você? Tentando proteger o seu psiquismo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja em um momento de crescimento profissional. Você quer alcançar uma meta X. Você quer bater a meta na sua empresa, você quer bater uma meta pessoal, financeira sua. Mas vamos supor que você tenha uma crença de não merecimento, ou que você na infância, por exemplo, foi uma pessoa muito criticada. Todas as vezes que você mostrava um trabalho para os seus pais, por exemplo, você tinha alguma crítica, você raramente ouvia um elogio, você era sempre muito cobrado. Então, quando você agora, na vida adulta, vai tentar uma oportunidade melhor na questão profissional, vai tentar trazer algum tipo de crescimento para a sua vida profissional ou financeira, automaticamente você tende a sentir medo. Por quê? Porque o seu cérebro tem uma narrativa interna de quê? De que, olha, se você bater a meta, você vai ter mais visibilidade. Tendo mais visibilidade, os seus erros podem estar mais aparentes, você pode ser mais criticado. Um exemplo, por exemplo, são as pessoas, né, que têm influência nas redes sociais. Todo influencer, ele precisa ter um preparo psicológico muito grande, porque é natural. Quando eu tenho mais visibilidade, naturalmente, essa maior visibilidade, esse sucesso pessoal que eu quero conquistar, que eu desejo conquistar, ele traz também os seus ônus, que é a maior visibilidade, maior responsabilidade, maior possibilidade de ser julgado, de ser criticado, e tudo isso, dependendo da minha narrativa interna, que eu conto para mim mesmo, dependendo da minha história, da minha infância, de como eu fui criado, o ambiente que eu cresci, se eu fui muito julgado, se eu sofri muito na infância, com constantes críticas e julgamentos, o meu psiquismo quer me proteger dessa emoção novamente. Então eu não quero mais sofrer crítica, eu não quero mais sofrer julgamento, porque eu já sofri na infância. Então o seu cérebro, o seu psiquismo, ele vai fazer de tudo para você não tentar bater essa meta, para você não conseguir bater essa meta, para você não conseguir realizar esse feito. Por quê? Porque ele está tentando te proteger dessa emoção, que ele é muito sofrida, você já sentiu essa emoção. Então perceba que tudo depende de como nós estamos conseguindo trazer consciência para essas emoções que nós estamos sentindo. Nesse sentido, essas emoções ruins, elas funcionam como o quê? Um processo de autossabotagem. Então, eu preciso trazer consciência para as minhas emoções ruins e trazer, né, a justificativa por que eu estou sentindo essa emoção. O que essa emoção está querendo me proteger? Essa emoção está querendo me proteger de quê? Então, quando o nosso cérebro produz uma emoção de medo, ele está tentando proteger a sua vida. Põe isso na sua cabeça. O cérebro, ele faz de tudo para proteger a sua sobrevivência e garantir a sua perpetuação. Essa é a função básica do cérebro. Quando você sente medo, o seu cérebro está tentando te proteger de alguma coisa, de alguma situação, de alguma emoção. Então, pergunte-se hoje, né? Traga essa reflexão para sua consciência. Esse medo, essa raiva, essa emoção que eu estou sentindo, desconfortável, essa emoção ruim, é o meu cérebro, é o meu psiquismo tentando me proteger de quê? Então, traga
Então, traga para sua consciência hoje. E a nossa pergunta de autoconhecimento é: que emoção me ensina mais sobre o que eu preciso curar? Ou seja, qual é a emoção de hoje, ou uma emoção frequente na sua vida, e qual é a emoção que você sente que ela te ensina muito das partes que você precisa curar dentro de você? Traga para sua consciência. E a afirmação do dia: eu acolho minhas sombras com amor e consciência. Eu acolho as minhas sombras com amor e consciência. Coloque aqui, se você chegou até nesse momento do vídeo, coloca aqui este mantra, essa afirmação nos comentários. Eu acolho minhas sombras com amor e confiança. Bom, então é essa a nossa reflexão de hoje. Repita esse mantra para reprogramar a sua mente. Aí repita esse mantra pelo menos 21 vezes nesse dia de hoje, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Um beijo e não se esqueça que amanhã nós temos um horário marcado neste mesmo horário. Tenha um excelente dia e tchau, tchau!